Discover Houston, negative return. Na aula anterior a gente falou sobre precificação, só que agora a gente vai dar um passo adiante. Por quê? Porque com o tempo você vai pegando quais são as suas formas de precificação mais eficientes, tá? Não adianta eu tentar passar isso para você não, porque é uma coisa muito particular, você mesmo vai ter sua cultura, vai ter seu processo. Eu vou passar aqui para vocês o meu processo, a forma como eu faço para organizar a questão da minha precificação, como é que você vai precificar um lançamento de fato, o que você consegue fazer para o cliente em termos de desconto, até porque a gente vai estar falando aqui de vários e vários serviços, então a pessoa vai ficar, quanto que você faz desconto por isso, porque tem isso, porque tem vários, porque tem o processual, existe um motivo para isso também. Um amigo meu estava me explicando um tempo atrás, e aí depois eu acabei incorporando isso na minha rotina aqui, e com isso eu consigo organizar o meu lançamento para poder entregar o máximo possível, cobrando um valor que é justo, onde eu vou trabalhar ok, eu vou trabalhar bem, vou conseguir me focar naquele cliente e ao mesmo tempo eu vou conseguir entregar um resultado muito satisfatório, né? Para que aquela pessoa volte mais adiante com outros lançamentos ou me recomende. A gente vai ter um módulo só sobre cliente também. Mas basicamente é o seguinte, eu estou abrindo aqui para vocês a planilha de alguns dos lançamentos que eu já fiz, tem outros aqui, mas eu vou mostrar para vocês alguns dos lançamentos, como que eu precifiquei esses lançamentos e como que eu faço para me organizar, porque a gente precisa de fato ter uma organização. Quando a gente fala em lançamento, a gente precisa ter planilhas, e nesse caso eu estou falando, no meu caso, a gente precisa ter planilhas, mas você pode utilizar, por exemplo, o Trello ou qualquer outra forma de organização que você quiser, Figma, enfim, você vai decidir qual que é a forma de organização, porque é você quem está lá, é você que vai saber o que é melhor. Os outros não funcionaram para mim, mas as planilhas sim, porque as planilhas eu consigo colocar na nuvem, eu já abro onde eu quiser, já organizo, já sei tudo o que está acontecendo, esse cliente fez isso, esse cliente fez aquilo. E é por isso que os alunos do curso têm direito a uma planilha de precificação, que no caso tem algumas coisas nessa planilha, tá? Não só a precificação, a gente tem aquela questão da lógica da precificação que eu estava falando na aula anterior, a gente tem a questão do controle do fluxo de caixa, eu vou entrar daqui a pouco nesse detalhe, controle especificamente dos lançamentos, tá? Então tem exemplos aqui para vocês. E aí você tem a solução de problemas também, que é no caso quando seus clientes fizerem determinadas coisas, a gente vai entrar nisso depois. Mas por agora, a gente tem que entender o seguinte, o lançamento ele é formado por diversos tipos de criativo, e é por isso que ele dá tanto ROI. Porque você vai ter uma abordagem só, você vai ter um fechamento de contrato só, e aquele cliente ele vai te jogar ali um caminhão de informações para você ir produzindo os criativos e, consequentemente, você vai ganhar mais, porque você vai conseguir se dedicar melhor a um trabalho só. Ao invés de ficar o tempo todo buscando job, você se foca numa coisa só, você, inclusive, vai conseguir atender melhor, porque você vai estar mais focado em criar artes em produção sequencial. Você vai estar mais focado em uma identidade visual só. Isso facilita seu trabalho e você ganha tempo. Eu vou estar dando aqui alguns exemplos. O primeiro foi um lançamento que, na verdade, a gente iria fazer, a gente acabou não fazendo, porque ele se transformou em outra coisa. Isso aqui foi a precificação inicial que eu fiz para um cliente, levando-se em consideração alguns aspectos. Por exemplo, ele me pediu, especificamente, 6 criativos para feed story, criativos de lembrete, criativos de remarketing, carrinho aberto e Google Display. A gente tem a questão de Google Display também. Quando você tem tudo isso aqui, aí ele pergunta assim, quanto que fica? Tipo, você vai ficar, e aí, quanto que eu vou cobrar? Porque, tipo, você não quer enfiar a mão, porque você ainda está começando, mas ao mesmo tempo você não pode cobrar barato demais, senão você vai ter prejuízo em termos de tempo. Quanto que vale o seu tempo? Lembra da aula anterior? Pois é, voltem sempre naquela aula, beleza? Eu cheguei a alguns preços, né, levando em consideração sem vídeo, com vídeo, aí veio Facebook, Instagram e Google Display. E nesse caso aqui específico foi apenas estáticos. Então, levando-se em consideração isso aqui, eu cobrei super barato, tá, gente? Mas foi meu primeiro lançamento, e aí depois foi que a gente foi entrando um pouco mais e conversando e melhorando o selecionamento. Inclusive esse cliente a gente fez outros lançamentos também, né? Como vocês estão vendo aqui. Então, o que eu fiz? Eu coloquei aqui na planilha o que cada parte do lançamento iria fazer, o que seria cada tipo de criativo, porque a pessoa vai chegar ali com um briefing, como eu mostrei para vocês. A partir daquele briefing, você vai abrir a planilha e vai colocar todos os criativos que vão ser criados naquele lançamento. Então, esse cliente aqui, por exemplo, ele precisou de um e-book, isso aqui foi um lançamento real que eu fiz.
Ele precisou de e-books, thumbnail, parará, 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 parará. Até porque cada lançamento vai ter as suas características, cada cliente vai ter as suas características, o que ele vai precisar. Alguns vão precisar de mais coisas, outros vão precisar de menos coisas. Então, nesse caso aqui, ó, foram alguns criativos, foram 13 criativos. E aí você junta tudo, cheguei ao valor de 1.277, apenas criativos estáticos. Ou seja, tudo que eu ensinei nesse curso aqui, vocês conseguiriam fazer para esse cliente também. Só um exemplo, tá? E aqui, por exemplo, eu coloquei aqui a questão do cronograma, que você vai perguntar ao cliente qual que é a data limite para eu entregar tal criativo. Porque se a pessoa chega com um dia de antecedência e pede para você fazer, sei lá, 15 criativos, como é que você vai fazer? Humanamente impossível, não tem como você fazer com qualidade 15 criativos, tá? Então, peça sempre o cronograma para você saber quais são as datas de entrega. A questão do status, a gente vai voltar lá na outra planilha, mas vamos só antes passar na questão do preço, que é o seguinte. Aqui está o meu valor acertado. Mas lembra que quando a gente vem aqui nessa planilha, tem um outro exemplo aqui de lançamento, que foi o seguinte. Nesse caso aqui, ó, eu estou levando em consideração a tabela de preço convencional, que é o valor que eu normalmente cobraria. E aí, para poder justificar algumas coisas, eu dou um desconto para o cliente. Mas por que eu faço isso, Robson? Porque é o seguinte. Você demanda X tempo para prospectar um cliente, certo? Você demanda X tempo para poder entender a identidade visual desse cliente. Você entender todos os aspectos do visual, tudo que você precisa em termos de design para poder entregar um bom serviço. Você gasta X tempo entre criação de relacionamento e, por exemplo, toda a parte de atendimento. Você gasta X tempo para produzir um e Y para produzir 2. Lembra daquela questão em que você tem uma arte e aí você consegue replicar ela? Você pega a mesma informação e aí você vai passando ela para frente? Pois é. Tudo isso aqui vai pesando no seu preço final. Vamos supor que o seu preço final seja 500, certo? Agora, se você demora todo esse tempo para produzir uma arte a R$500, isso significa que se você for produzir 2 artes, você não vai gastar 500. Porque a prospecção foi uma só. Para você entender a identidade visual foi uma só. Para você entender o relacionamento com o seu cliente, você criar uma conexão com o seu cliente foi um só. E a questão do tempo entre produzir um, que foi esse, para você produzir o segundo, você vai ter uma queda muito mais drástica em termos de tempo dedicado. Dessa forma, os R$500 passam a ser, por exemplo, 300. Então, ao invés de, por exemplo, você cobrar R$1.000 pelas 2 artes, você vai cobrar 800. Esse é só um exemplo, tá? Lembrando que a precificação que vai fazer é você quem vai ditar as suas regras. Essa é a forma como eu faço e funciona para mim. E funciona muito bem porque incentiva o cliente a fazer mais artes, a fazer mais trabalhos. Quando você leva em consideração que o seu principal ativo é o seu tempo, e na hora que você for executar, o seu ROI está diretamente ligado à quantidade de tempo que você vai usar para poder fazer aquele trabalho, é assim que você vai conseguir justificar os seus preços. Até porque quando a gente fala em lançamento, você tem um valor um pouco mais vultoso. E você tem que lembrar de colocar isso para o seu cliente também. Você tem que falar assim, ó, as artes não são tão caras, mas quando você vem com 10, 15, 20 artes, aí o preço realmente fica mais alto. E é justificável cobrar porque dá um trabalho do caralho. Dá muito trabalho fazer isso, às vezes é muito estresse. Você tem que voltar, eu vou mostrar para vocês, por exemplo, um lançamento que eu estava fazendo. Cara, o lançamento, os valores partiram de R$60, R$65, foram tudo para R$70, R$90. Porque o cliente simplesmente não se decidia. Era o tempo inteiro alteração, era ruído na comunicação. É porque nesse caso aqui era o cliente era um pouco maior, sabe? Mas rolou muito ruído na comunicação. Então, às vezes as informações chegavam para mim, eu produzia, mas depois vinham outras informações falando, não é isso não, é isso aqui, ó. Então, a questão da comunicação e tudo mais, a quantidade de alterações, lembra quando a gente falou lá de precificação e tudo mais? Tudo isso vai somar na hora que você for decidir os seus preços, entende? Então, qual que é a ideia? É você colocar na planilha todos os seus serviços, você vai sentar e vai colocar. Quanto que eu cobro fazer cada arte? R$45 para fazer uma arte de feed. Ah, eu cobro R$80 para fazer um Google Display gráfico. Ah, eu cobro, sei lá, R$70 para fazer um... Colocou tudo ali, você fechou a sua planilha. No final, você vai fechar esse valor, vai mandar para o seu cliente. A gente vai ter uma aula no outro módulo ensinando vocês a criarem uma proposta de apresentação de valor para o seu cliente, tá? Para você não chegar e mandar isso aqui a seco, não. Tem uma forma correta de fazer isso, tá? No próximo módulo.
Mas aí você vai chegar na sua planilha e vai fazer tudo isso aqui, ó, e mostrar para o seu cliente, olha, deu 2.340. Porém, como eu sou um cara extremamente gente boa e uma forma justamente de você conseguir ganhar ele é você criar a questão da ancoragem. A gente vai falar isso mais na aula de vendas, mas quando você ancora, você coloca o valor de 2.340 e aí, com os descontinhos ali e tal, vai para 2.100. Pode não parecer muito, mas percentualmente é muita coisa. E o seu cliente com certeza vai ficar satisfeito. Agora, se o cara começar a chorar demais, começar a encher o saco demais, vocês veem nessa planilha aqui, ó, que aqui tem para vocês o que você vai fazer quando o cliente fizer isso. Porque tem alguns cenários, vão aparecendo outros cenários, eu vou atualizando essa planilha que ela fica disponível online, entende? Vai aparecendo cenário, experiência, eu mando aqui para vocês, que é a maior forma de aprender, claro, é com a experiência dos outros, né? Bacana. Então a gente entendeu que você vai colocar na planilha, você vai entender todos os gastos envolvidos naquele lançamento, cada tipo de criativo. E também não precisa ser só para lançamento não, tá, galera? Pode ser para qualquer tipo de coisa que você for fazer. Às vezes o cliente vai chegar com 5, 10 demandas, não é necessariamente um lançamento, abre a cabeça, pelo amor de Deus. E aí, indiferente a qualquer coisa, você vai colocar os seus custos lá e vai entender quanto que vai ficar o valor total. Você vai dar desconto ou não, já é da sua jurisdição. Eu não tenho nada a ver com isso, entende? E aí, por que tem a tabela? Porque aí eu coloco a precificação, deixa eu voltar na tabela. Eu coloco aqui a precificação de cada criativo. E aí, determinei isso aqui, fechei com o meu cliente, fiz o meu contrato, vamos começar a produzir. O que eu vou fazer agora? Preciso me organizar. Vai ter outras formas de organização ainda, mas vamos nos focar nessa aqui, porque é o seguinte, eu tenho esse e-book. Aí, às vezes, eu vou fazer primeiro essa arte aqui de divulgação, porque é um CPL, ele vai vir antes dessas outras artes. Dessa forma, eu vou fazer isso aqui, e como é que eu vou saber que eu fiz isso aqui, sendo que esse aqui veio antes, que foi o que eu anotou primeiro, e no cronograma ele está antes, mas acabou que eu fiz esse aqui primeiro, ou porque eu acabei fazendo vários, e o cliente me passou o briefing desses primeiro, são seres humanos, não são máquinas, então você vai ter muitos imprevistos no meio do caminho. Qual que é a melhor forma de fazer? Seguindo uma formulinha que eu criei para nunca mais me perder na hora lá de ter a minha comunicação, meu trato com o cliente, porque é você com você, a sua urgência, né? Até você crescer vai ser isso, você vai ter que fazer tudo, você vai ser um Severino, literalmente. Muito top. O que eu faço? Eu tenho aqui, ó, algumas etapas de controle para saber exatamente em que nível está determinado tipo de trabalho, para eu saber o andamento total. Eu não uso Trello, tem pessoas que usam Trello, que aí o Trello mesmo já transfere ali, que você vai fazendo a sua esteira de relacionamento ali, né, de trabalho. Eu não faço isso. Vou abrir aqui para vocês um exemplo. Então eu vou abrir aqui para vocês a minha esteira de trabalhos que eu executei durante o mês de junho. Esses aqui foram os trabalhos que eu fiz, tá? E aí, todos os que estão em verde significam que estão ok. Então vocês vão observar aqui, ó. Tá em verde? Tá ok. Tá em verde, claro, significa que o cliente pagou, mas eu ainda não produzi. Se tá em amarelo, significa que eu já produzi e o cliente não finalizou o pagamento ainda. E é por isso que tem essa questão aqui da falta. Calma que eu vou voltar aí. Vamos mostrar uma coisa de cada vez. E quando a gente chega no vermelho, significa que deu ruim, o serviço não foi finalizado, alguma coisa bugou ali e o projeto não vai para frente. É vida que segue, acontece. Isso até hoje aconteceu algumas vezes. Porque a gente não é perfeito, às vezes a gente vai errar ali durante o nosso tratamento com o cliente, tá? E aí o que eu faço? Vamos supor que hoje é dia 3 do mês, o cliente Luiz Fernando acabou de fechar, a gente já está tudo certo, vamos começar a produzir. O serviço que ele vai executar vai ser um lançamento X, enfim, o lançamento do produto dele, né? O cronograma vai ser até tal dia. Mas aqui você vai colocar a data de entrada. O que é essa data de entrada? É a data de quando você recebe o primeiro pagamento. Lembra da questão dos 50% adiantados? O cliente pagou R$1.000 adiantado. Ele falou assim, olha, eu vou te pagar R$1.000 adiantado e a gente já começa a produzir. Isso significa que faltam tanto? Faltam 850. Eu já coloco aqui. Execução, sim ou não. Se bem que isso aqui acaba ficando até um pouco redundante. É porque é porque na verdade não é execução. A execução aqui seria a data final. Seria a data final, é melhor para ficar mais claro. Data final, vamos supor que a data final seja 15 de julho. E de junho. Acontece muito isso, de você começar o lançamento no mês e só terminar no outro, tá? Por isso que você tem que ter ali, né,
jogo na cintura com os seus clientes, para poder se organizar e não se perder. E aí, pagamento sim ou não e tal, no caso aqui ele pagou R$1.000. Beleza. Quando eu finalizar todos os trabalhos desse cliente, lembra aqui do controle de lançamentos? Aí eu lanço o lançamento aqui, coloco todos os trabalhos que eu vou realizar aqui, e aqui no fluxo de caixa, no controle de caixa, eu coloco aqui, ó, para poder me organizar e ter justamente essa ideia aqui no final das contas. Entende? Quando a gente chega nesse ponto, onde você anota todos os seus trabalhos aqui, e aí você realizou todos eles. Aí vamos supor, isso aqui, que nem como tá de exemplo aqui, eu tenho que ficar indo e voltando toda hora, para poder explicar para vocês, né? Se tá tudo verde, significa que eu fui fazendo, e no fim das contas eu finalizei esse lançamento. E eu iria fazer a mesma coisa aqui. Eu iria vir aqui, finalizei, eu coloco esse status aqui, mas é mais como uma forma de me lembrar alguns detalhes, tá? Porque muitas vezes eu pego isso aqui, ó, fiz aqui, finalizei, uma alteração. Se teve uma alteração a mais, isso significa que vai ter o preço de uma alteração aqui. Então vamos somar mais R$25 aqui, ó. 39 mais 25, 64. Por quê? Porque teve uma alteração. Aí eu tenho que manter o meu cliente informado disso. Porque lembra, quando o cliente começa a enrolar demais, não sabe o que quer? Que foi o que aconteceu justamente neste lançamento aqui, ó. Uma alteração, adicionar os 2 thumbnails, porque isso aqui ele não tinha me informado que teria. Como teve, eu coloquei adicional de par, display gráfico completo. Todas as informações geralmente eu coloco aqui, eu coloquei código, mas é a mesma coisa do status, beleza? E aí, joia, espero que vocês não tenham se perdido, porque ficou um pouco confuso, mas calma, vamos organizar isso. Eu fiz aqui esses trabalhos, realizei esses trabalhos antes desses outros, então aqui, ó, eu venho, coloco verde. O cliente me pagou, ele me pagou esses 3, que foi o que a gente resolveu antes de finalizar o lançamento, porque o lançamento é caro, às vezes o cara não tem dinheiro, ele precisa pensar no caixa dele também. Então ele vai te passando aos poucos conforme você vai produzindo. Ele me pagou esses, anoto. Por quê? Porque lá na frente, depois, na hora que você for cobrar o final, o cara vai falar assim, mas eu não tô te devendo nada. Lógico que tá. Olha aqui, ó. Tudo que você me pagou eu já tenho anotado aqui. Eu tô absolutamente com todo o controle do lançamento. Finalizei tudo, ficou tudo verde, finalizei tudo, já acertamos, o cliente já pagou muito bem, muito feliz, fez o seu 6 em 7 ali, porque ninguém é de ferro, não é verdade? Você vem aqui e vai fechar de verde, porque você finalizou aquele trabalho. Certo? Eu faço uma planilha especificamente para os lançamentos e uma outra para aqueles serviços avulsos, que é no caso dessa planilha aqui. Então, por exemplo, para cada cliente meu, tem um lançamento daquele cliente, um lançamento específico. Eu tenho aqui, porque esses lançamentos aqui são de um cliente só, é porque é uma agência e tal, então eu faço vários lançamentos para eles. E aí aqui tem os serviços avulsos. Então esses serviços avulsos são serviços que eu faço sem considerar outros lançamentos maiores. Por quê? Porque no lançamento em específico a gente precisa ter um controle maior justamente por esse detalhe, de você ter vários serviços. Então é como se você estivesse atendendo, sei lá, 13 clientes, sabe? E você precisa dar uma atenção especial, você precisa dedicar mais tempo aqui e tal. Você precisa ter um tratamento mais premium ali, porque o seu cliente ele vai precisar disso, ele vai precisar de um pouco mais de atenção, porque é um cliente caro, por assim dizer. Um cliente quisto, você precisa reter ele, você precisa ter mais trabalhos com ele. Quanto melhor for a qualidade do seu atendimento, do seu trabalho, mais ele vai voltar para você. Eu acho que essa aula aqui deu uma clareza boa a respeito de precificação de lançamento. Lembrando, a precificação é você quem vai fazer, não sou eu. Tá? Mas se vocês tiverem dúvidas, é só mandar lá na nossa comunidade. E vocês também podem mandar direct no Instagram, marcar no story, enfim, façam o que vocês quiserem, mas não se esqueçam que o mundo é de vocês, beleza? É isso aí, muito obrigado por ter assistido essa aula, até a próxima aula e tchau!